Boa noite, irmãos, irmãs. Sejam bem-vindos. Hoje, 23 de 3 de 2021, na nossa sexta aula do programa Estudando Espiritismo com Semear. Hoje, seguindo o nosso roteiro de estudos, vamos relembrar um pouco da aula passada e vamos falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesse tema da espiritualidade. Mas para começar, eu vou fazer uma breve leitura. Eu convido vocês a uma reflexão. Eu vou ler o capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça entre o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, chegais a lhe proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais? É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio, que estes últimos deixam após si. Tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. A piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes. É a virtude por excelência, aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina foi restabelecida na sua pureza, quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que se predispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos. Irmãos que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada a custo de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quando longe, no entanto, se acha a piedade de causar perturbação e aborrecimento, de que se apavora o egoísta, é certo que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo, que faz vibrar todo o ser e abala penosamente, fazendo que se volte para si mesma. Grande, porém, é a compensação, quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se eternece ao aperto da mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade.
primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. A mensagem profunda que fala da gente não permitir o endurecimento dos nossos corações. Para a gente, de fato, colocar o amor em ação, que é a caridade, a gente tem que permitir se sensibilizar com o sofrimento alheio. E isso é piedade. A piedade bem sentida, ela nos conduz à caridade. É muito fácil a gente virar o rosto para os problemas do próximo, para a situação de sofrimento do próximo. Mas também você fechar o coração para a piedade e, consequentemente, para a possibilidade de dar esperança para alguém. E quando a gente fala em caridade, a gente não está falando só em caridade material, que é a bem-vinda. Muitas vezes uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, é um grande instrumento de consolação. Que a gente possa refletir em cima desse texto. Eu convido vocês, para iniciar nossos trabalhos, para uma prece. Que nós possamos elevar nossos pensamentos, convidar o nosso anjo de guarda para estar do nosso lado e elevar os pensamentos a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos por mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos em Seu nome para estudar a Sua doutrina, à luz do amor, e com o propósito, Senhor, de nos melhorar a cada dia. Que possamos ser abençoados nesse momento e que todos os lares conectados nesse estudo sejam beneficiados, Pai, com a esperança, com o seu amor, com a sua misericórdia. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bem, eu passo a palavra para nosso irmão Cheque, para a gente começar os trabalhos dessa noite. Boa noite, Cheque. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à TV CMA. Estamos aí mais uma terça-feira, dando início aí aos nossos trabalhos, nossas reuniões de estudo. E, como é de costume, a gente dá uma relembrada nos assuntos que falamos na aula passada. A gente vinha falando a respeito do perispírito, não é? Então, o espírito, como já foi dito, ele tem um corpo, e esse corpo nós chamamos de perispírito, que é um corpo fluídico, né, que é retirado do fluido cósmico universal, de uma matéria quintessenciada, de uma matéria muito sutil, desse fluido cósmico, e serve de comunicabilidade entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. E esse perispírito, ele tem algumas propriedades que falamos na aula passada, não é isso? Então, nós vamos só relembrar aqui, rapidamente, essas propriedades, né? Então, o perispírito, ele tem uma plasticidade, ele é meio plástico, meio plástico, né? Não esse plástico que a gente tira do petróleo. Ele é meio flácido, pode ser moldado, tá certo? É dessa forma que, muitas vezes, o espírito, com o seu pensamento, molda, né, o seu espírito, seu perispírito, e onde se apresenta com essa forma. Ele também tem a densidade, né? Uma propriedade que determina a constituição molecular do espírito. Então, essa densidade ela tem um peso. Então, por mais sutil que seja, nós vimos nas aulas passadas que as 3 unidades do universo é a matéria, o espírito e Deus. Então, essa matéria do perispírito ela é muito sutil, mas ela também tem peso, ela tem uma densidade, né? E temos também a ponderabilidade, né? A propriedade que relaciona o peso específico ao perispírito. Isso, de acordo com a nossa evolução, tá certo? De acordo, a gente vai crescendo, vai se evoluindo, e esse peso vai ficando cada vez mais sutil, tá? Temos também a luminosidade, tá certo? Muitas vezes a gente fala um espírito de luz. Por que o espírito é de luz?
é porque ele adquiriu, ao longo das suas encarnações, essa claridade, essa luminosidade, tá certo? E os espíritos mais inferiores têm essa luminosidade mais embaçada, mais obscura, ok? A penetrabilidade. A penetrabilidade é a condição que o perispírito tem de ultrapassar, né, barreiras materiais, tá certo? Paredes, portas, por mais enrijecido que possa ser, essa penetrabilidade, né? O espírito tem condição de ultrapassar essas barreiras. Tanto que, às vezes, pode até nos assustar, né? Essa questão da penetrabilidade, porque o espírito pode entrar em qualquer lugar? Pode. Tá certo? A princípio, pode. O que vai evitar, né, essa penetrabilidade? É exatamente a energia que nós dispensamos na nossa casa, né, na nossa casa espírita, no nosso trabalho. Se nós temos uma energia boa, uma energia salutar, isso cria uma barreira. E um dos antídotos, né, para que esses irmãos, né, não penetrem nosso lar é o culto do Evangelho no lar, que ele ajuda a proteger. Tem a visibilidade também. Então, uma das propriedades que o perispírito tem, que ele enxerga não com os olhos da matéria, mas enxerga com os olhos do espírito. Tá certo? Tem a tangibilidade, é a possibilidade que tem o espírito de tornar-se materialmente tangível. Então, o espírito ele pode se reaparecer, né, dependendo da necessidade, em qualquer lugar. Tem a sensibilidade, tá? Da mesma forma que agora há pouco o Omar falou na leitura de abertura, né, dessa sensibilidade que devemos ter com o nosso próximo, né? O espírito também tem essa sensibilidade, certo? Expansibilidade é a característica que permite o perispírito a sua expansão e exteriorização, ok? Temos também a unicidade. Cada espírito tem a sua unicidade, cada espírito é único, tá certo? Não tem um espírito igual ao outro. E a mutabilidade, né? Deve ser entendida como a capacidade que permite o espírito, pela sua ação plástica, né? De mudar-se, tá certo? Muitas vezes, alguns irmãos ainda se transformam em dragões, em cobras, tá certo? Em demônio, característica demoníaca, ok? E também, a gente viu na aula passada, os fenômenos da exteriorização da alma, ok? Que pode ser as casas assombradas, né? Nós vimos no início do nosso estudo as mesas girantes, né? Os fenômenos das mesas girantes, que é uma mediunidade de efeitos físicos, a manifestação pela escrita, né? A manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra, a aparição e a materialização de espírito. O espírito tem a condição de se aparecer. A xenoglossia, que é em Pentecoste, a gente vê claramente esse tipo de fenômeno, né? O espírito falar em outras línguas, né? E experiência de quase morte, que também relatamos em aulas passadas, aquele espírito que está muito moribundo, muitas vezes, e aí ele se desprende do corpo físico e se coloca numa condição de visibilidade do plano espiritual, ok? Então, hoje, dando início propriamente dito no assunto de hoje, a gente vai falar da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, tá certo? E os acontecimentos da vida. Então, logo para iniciar, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz um questionamento à espiritualidade superior da seguinte forma: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí a espiritualidade, categoricamente, ela já logo de cara falou assim: sim. Então eles influem, têm a capacidade de influenciar-nos, tá certo? Mas aí nós vamos às explicações, tá certo? Muito mais do que imaginais, influi de tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, vou chamar agora o nosso irmão Omar, para ele nos colocar uma explicação. Como é que funciona, Omar, essa influência, né, dos espíritos em nossa vida?
Está desligado, o som está desligado. Desculpe. Na realidade, nosso plano encarnatório é avalizado por alguns irmãos que têm afinidade com a gente, que se coloca na posição de anjos guardiões, de mentores espirituais. E, na realidade, da mesma forma que eles influem positivamente para a nossa tomada de decisão, existem irmãos que nós temos dívidas regressas que influenciam para que a gente não cresça, não evolui. De certa forma, eles nos dirigem porque eles nos dão, através da intuição, subsídios para que a gente tome decisão. É evidente que, por mais que nessa resposta eu fale que de ordinário são eles que vos dirigem, eles nos dão as informações. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o que é certo e o que é errado. Vai prevalecer nos assistindo aquele espírito que nós dermos mais ouvido, né? Acho que tem uma frase, um texto que eu achei interessante um dia desse, que eles atribuem aos indígenas americanos, que eles falam que dentro da gente a gente tem o tempo todo lutando, acho que um lobo e um leão, né? Eu não lembro se a frase é exatamente assim. E quando perguntaram a ele quem vence, ele falou quem você escutar. Né? Acho que é mais ou menos assim a frase. E na realidade, por quê? Porque a escolha é sua, né? Mas, de certa forma, nós temos a influência o tempo todo. Por isso que em uma das aulas passadas, o Cheque ainda tocou no assunto, que a gente vai ver mais adiante aqui, que todos nós, de um jeito ou de outro, somos intermediários, somos médiuns. Certo, Cheque? É isso, Omar. Então, para dar mais um esclarecimento aos nossos, à nossa plateia, né? Na nossa vida cotidiana, tá certo? Principalmente, assim, a gente vê muito isso na questão dos jovens, né? Por que o jovem vem a utilizar uma droga? Né? É porque alguém, né, insistentemente, né, lhe oferece, não, vai, usa, só uma vez, né? Não tem problema não, você só vai experimentar, você não vai ficar viciado não, usa. E aí, aquele jovem, muitas vezes, né, não ouve, né, os conselhos do pai, que fala para não usar, para não pegar, né? Todo pai ensina seus filhos dessa forma. Mas aí esse espírito acaba caindo em tentação, né, e acaba utilizando a droga. Isso foi uma maneira de utilizar, foi uma maneira de influenciar. Disso nós estamos falando de espírito encarnado para encarnado. Mas, na maioria das vezes, o que acontece? Os espíritos desencarnados nos influenciam. É como o Omar falou, vai depender de quem nós estivermos ouvindo. Tá certo? É por isso que Jesus nos ensina, né, aquele chavão, né, que todas as religiões têm, né? Orai e vigiai. Tá certo? Então, nós devemos escutar mais, muitas vezes, né, essa voz interior, né, do nosso anjo guardião, né, dos espíritos bons que nos assistem. Aí vem uma outra questão, Omar, que diz assim, como distinguimos, né, o pensamento sugerido? Né? Como é que a gente faz para compreender, para entender esse pensamento que nós estamos tendo, se é de um bom espírito ou de um mau espírito? Fala para nós, Omar, como seria? Na realidade, você tem que estudar caso a caso. São as consequências, né, do que está sendo sugerido. Se o pensamento que veio para você vai causar alguma coisa negativa para você ou para outro, isso não pode ser de um bom espírito. Não é? Então, esse orar e vigiar que o Cheque acabou de falar é fundamental. Nós temos muitos pensamentos próprios, mas a gente tem muito pensamento sugerido. E a tomada de decisão vai no sentido de você avaliar as consequências daquilo que lhe foi sugerido. Certo?
Exatamente, né? Então, é por isso que Deus nos deu o nosso livre-arbítrio, tá certo? Para que possamos utilizar, né, da melhor maneira possível, tá? E exatamente nesse momento, Emmanuel nos ensina o seguinte: como é que são as características desses pensamentos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos também a lei divina que está na nossa consciência, não é verdade? Então, se o pensamento, né, que a gente sente que está sendo influenciado, se esse pensamento for de ordem boa, não vai trazer sofrimento para ninguém. Pelo contrário, vai trazer uma coisa boa, salutar, né, tanto para você como para os que estão em sua volta. Então, esse espírito tendencia a ser de uma alma boa, de um espírito bom. E se essas influências vierem a denegrir a imagem de alguém, né, prejudicar de qualquer forma alguém, ou a si mesmo, né, então, com certeza, essas influências estão vindo de um irmão, assim, de uma evolução ainda pequena, né? E atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, tá? Por efeitos físicos, nós vamos ver isso mais na frente, né? Quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão pelo pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato. Então, várias são as maneiras que esses irmãos podem nos influenciar, né? Nas obras póstumas, na primeira parte, né, do livro das obras póstumas de Kardec, tem essas manifestações desse espírito. Quem quiser dar uma olhadinha, ele está no item 14. Então, tem todas essas formas, todas essas condições desses irmãos poder nos influenciar. Por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos, né? Então, acabamos de falar, né? Orai e vigiai. Então, é a nossa conduta, tá certo? É que vai trazer para a nossa companhia os espíritos, né, mais evoluídos. A gente fica muito mais próximo do nosso anjo guardião quando a gente tem uma conduta digna, uma conduta boa, uma moral elevada, né? Nossos atos, as nossas ações está sempre em prol do bem, tá? Tanto para você como dos que estão em sua volta, né? Então, Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 469, né? E quer comentar a respeito dessa influência aí? Só resgatando um pouco a questão da influência, Cheque, como diferenciar, é claro que a gente não entrou ainda no campo da mediunidade, que a gente vai entrar no próximo bloco, mas se a gente ter como uma relação de referência tudo que Jesus nos ensinou, né, que é o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra, em nenhum momento aquilo que ele nos ensinou foi impositivo. Na realidade, ele nos deu referências para que a gente tomasse decisão. Assim também a gente deve vigiar nossos pensamentos. Pensamentos impositivos, intransigentes, geralmente não têm relação com boa influência, porque as boas influências são sugestões. A decisão cabe ao seu livre-arbítrio, né? Então, uma forma de neutralizar, nessa última questão, a questão 469, que o Cheque colocou no estudo, agora há pouco para vocês, as formas de neutralizar a influência dos maus espíritos, por incrível que pareça, é a mesma fórmula para neutralizar a influência dos bons espíritos. Aí você fala, como assim, Omar? Se você alinhar seus pensamentos e seus atos com boas ações, né? Se você ouvir os bons espíritos, automaticamente você vai estar neutralizando os maus espíritos. Se você fizer o contrário, você vai estar neutralizando os bons, que nunca vão deixar de estar à disposição, mas você tem que querer, né? É isso aí. A gente vai para um pequeno intervalo e em seguida nós voltamos com o segundo bloco. Até mais.
Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Estudando Espiritismo com o CMA. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre mediunidade e médium. O que vem a ser mediunidade? O que vem a ser médium? E eu começo com uma breve leitura sobre o tema mediunidade. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como dar de ver, de ouvir, de falar. Como dar de ver, de ouvir e falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, aos corretos, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Esse é um comentário de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Aqui vocês veem uma semelhança muito interessante com o que nós estudamos no primeiro bloco. Ele fala que o médium, um bom médium, não é aquele que se comunica com facilidade, mas é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos e tem a assistência deles. E para que ele tenha essa assistência, foi aquilo que a gente falou no bloco passado, no bloco anterior. É necessário que ele alinhe os seus pensamentos com os bons espíritos. É interessante você ver, eu vou passar para o Cheque para ele fazer um comentário, do que é a mediunidade. A mediunidade, como ele coloca aqui, é uma disposição orgânica. Então, algumas pessoas têm disposições orgânicas diferentes de outras, né? Algumas pessoas têm uma disposição, uma facilidade de canto muito maior que outras, uma facilidade de concentração muito maior que outra, uma facilidade maior com idiomas do que outros, uma facilidade maior, uma disposição orgânica que lhe permite ter maior afinidade com ciências exatas do que com humanas, e assim por diante. E assim também é uma disposição orgânica a questão da mediunidade. Comentário, Cheque? Sim. Muitas vezes a gente vê as pessoas comentando, né, que a mediunidade é um dom, né? E nós estamos vendo aqui que a mediunidade ela é orgânica, né? Ela é uma faculdade orgânica. Da mesma forma que a gente fala, ouve, né, sente odores, tá certo? Tem um tato, a mediunidade aplica em nós desta forma. Então, como nós, seres humanos, temos todas essas sensibilidades, tá certo? Nós temos a condição de ser médium. Kardec, às vezes, faz a colocação de que médium é aquele que tem a mediunidade patente. Mas a gente vê que ela é uma questão orgânica, tá certo? É uma faculdade. Porque se assim não fosse, né, existiria algum privilégio. Então, logo no início, o Omar nos falou aí que ela pode chegar até os ricos, pobres, os retos, né, as pessoas que têm influências para o mal, tá certo? E então ela vem em todos os locais, tá certo? Por uma necessidade maior de evolução do próprio espírito. Nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje esse questionamento, né? Por que a mediunidade vem para uns patentes, né? Todos nós podemos sentir esse contato com a espiritualidade, através da intuição, através da visão, né, da audição, tá certo? Mas os médiuns patentes são aqueles que se comunicam com a maior facilidade e têm vamos dizer assim, um acesso mais fácil com a espiritualidade. Mas ela vem como uma faculdade, tá certo? Ela não vem com um dom, tá certo? Porque privilegiaria alguns em detrimento dos outros, tá certo? Pode continuar, Omar.
Tá fechado o microfone. Quando nós começamos a estudar essa questão de médium e mediunidade, nós comentamos a questão, quando nós estávamos estudando as propriedades do espírito, foi comentado na aula que, de certa forma, todo ser humano é médium. E vocês vão entender por que foi feita essa colocação. Aqui, nessa segunda parte, nós temos o seguinte texto. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Se nós temos um anjo da guarda, se nós, independente de posicionamento religioso, temos influência do plano espiritual, em todas as religiões espiritualistas, nós sentimos o que é bom, sentimos o que é ruim. Nós temos a influência espiritual, nós somos intermediários. Somos intermediários por quê? Se a gente escutar ações positivas, nós vamos estar intermediando e transformando em ações positivas. Se a gente escutar e incorporar essa questão de ações negativas, nós vamos estar materializando ações negativas. Essa faculdade é inerente ao homem, a mediunidade. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Acho que eu não consigo enxergar, nunca conviver com alguém que não tenha qualquer tipo de influência. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Essa é a colocação do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 159. E continua. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem característica e se traduz em efeitos patentes. É interessante traduzir essa questão de efeitos patentes, porque, muito embora alguns só tenham a sensibilidade da influência, né, através da intuição, aqueles que sim conseguem, de certa forma, projetar seu pré-espírito e ver, ou ouvir, ou sentir a presença de uma forma mais direta, esses são chamados de médios de mediunidade de efeitos patentes, né? De certa intensidade e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Quando eu falo sensitiva, tem uns que são mais sensíveis, que chegam até essa condição de ter um efeito patente, e tem alguns que são menos sensíveis. Essa questão de sensibilidade, gente, é a mesma sensibilidade que nós temos em relação à música. Tem pessoas que são altamente sensíveis em relação à musicalidade, a ouvir, a tocar. Outras são bem rudimentares. Então, eu posso dizer que um músico de uma orquestra sinfônica, ele tem um ouvido, tem uma percepção, uma sensibilidade patente, enquanto nós, meros mortais, conseguimos escutar o básico e dizer que se é bom ou se é ruim aos nossos ouvidos. Algum comentário, Cheque? Sim. Então, o que viria a ser médio, né? Então, médio é exatamente aquela criatura, como o Omar falou, que todos nós somos médios, né? De uma forma mais ampla ou não, ou tendo essa mediunidade patente, né? Ela já bem aflorada ou não, qualquer rudimento que tenhamos, que venha a realizar uma comunicação com qualquer tipo de espírito, isso se traduz em mediunidade, ok? No início, nós falamos da questão dos bons médios, né? É aquele que tem uma proximidade com os espíritos superiores, e não aquele médio que a qualquer momento, né, dá passividade. Está na rua, você vê aquele médico sendo influenciado, dando passividade. Né? Então, é um médico que precisa de estudos, é um médico que precisa trabalhar a sua mediunidade, para que não ocorra isso que o nosso estudo hoje nós estamos comentando. Então, muitas vezes as criaturas, né, menos infelizes,
exatamente procura esses momentos, né, para tentar influenciar tanto o médium, tanto as pessoas que estão ali ouvindo aquele médium, né? E como o Omar falou, é uma coisa inerente ao homem. Então, os animais não têm mediunidade. Né? Ele está bem claro dizendo aqui, né, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Por que isso? Porque quando nós falamos nas aulas passadas a questão da individualidade do espírito, tá certo? Até então, quando nós temos ainda o rudimento do espírito, né, nós temos ainda o início, o crescimento daquele espírito, aí a gente ainda não detém essa mediunidade. Podemos ter a mediunidade depois que se concretiza essa individualidade do espírito, tá certo? Então, quando estamos ainda com um princípio inteligente na nossa evolução, nas aulas seguintes, nós vamos ver aí os 3 reinos, né? O reino mineral, animal, vegetal e hominal. Aliás, os 4 reinos, né, que nós temos, né, dentro do estudo da doutrina espírita. Então, a gente vê isso, esse crescimento, tá certo? Dessa faculdade, né, que muitos ficam bem caracterizados, né? Porque tem, muitas vezes os médios, né, só querem receber Bezerra de Menezes, Chico Xavier e os espíritos superiores, Emmanuel, né? Então, a gente vê que o bom médio, na realidade, é aquele que tem uma ligação bem próxima, mas o bom médio é aquele que trabalha, né, com a sua mediunidade. Nós vamos ver no próximo bloco, né, que como a gente utilizar bem essa mediunidade, tá certo? Como vamos fazer para estarmos utilizando bem, para trabalharmos bem com essa mediunidade, ok? Vamos para um intervalo agora, Omar? Vamos, eu só queria fazer um breve comentário, Cheque, porque você tocou num ponto aí que eu achei muito interessante, que fala do bom médium, são aqueles que não comunicam facilmente, né? Não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Mas para a gente não confundir que um bom médium é só quem recebe espíritos superiores. Essa frase não tem nada a ver com isso. O bom médium é que está alinhado com os bons espíritos, mas que faz a caridade. Para fazer a caridade, ele tem que assistir a todos. Correto? Atender aí os espíritos, né, que precisam, né, de esclarecimento, né, os espíritos que estão ainda em transição, né, quando desencarnado, né, a gente percebe isso muito bem, que muitas vezes o irmão que desencarna, ele tem uma necessidade, às vezes, de uma relação ainda com o corpo físico, né, para se restabelecer as suas energias, para esse novo momento, né, esse novo regresso para o plano espiritual. E aí é onde a oportunidade, né, dos médios vir a dar essas comunicações, trazer esclarecimento a essas criaturas, né, que nós vamos ver, nós já estamos entrando aí no bloco seguinte, né, Omar? Vamos aí para um intervalo, né, e logo a gente volta aí com a mediunidade com Jesus. É muito linda essa parte do nosso bloco. Fique conosco que já a gente volta.
Voltamos, então, para o nosso terceiro e último bloco. Como nós anunciamos, vamos falar sobre a mediunidade com Jesus. Como seria, né, essa mediunidade com Jesus, né? Então, Jesus nos fala claramente, né, através de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, para que nós restituíssemos a saúde aos doentes, né, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, veja bem, logo de início, né, nessa primeira frase que Jesus nos traz através de Mateus, que a mediunidade vai servir para quê? Para dar saúde aos doentes. Então, a gente vê muitos, né, médios que têm essa capacidade, né, de trazer o alívio, de trazer um pouco de paz íntima, paz interior. Muitas vezes a pessoa está ali com uma condição um tanto quanto perturbada, tá certo? Então, esses médios têm a capacidade de trazer, de restituir a saúde, né? Ressuscitai os mortos. Olha só, veja bem, não que a pessoa vai morrer e você vai trazer ele para essa vida novamente, tá certo? Não é isso que Jesus quis nos dizer aí. Fica bem característico, né, a questão de Lázaro, né, que estava com uma doença que hoje a gente conhece como catalepsia, e ele conseguiu restituir a vida das criaturas, tá certo? Jesus também fala aqui na questão de ressuscitar, trazer o esclarecimento para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa está desencarnada, o espírito está desencarnado, tá certo? E aí, através da mediunidade daquela criatura, ele é aconselhado, tá certo? Então, ele ressuscita para uma nova vida, para uma vida espiritual, tá certo? E curai os leprosos, também, da saúde, né? Expulsai os demônios. Aqui a gente vai abrir uma aspa por conta do seguinte, que dentro da doutrina espírita, a gente não acredita que exista esses demônios, como foi colocado antigamente, né? Porque por falta de palavras naquele momento. Então, quando Jesus colocou aqui expulsar os demônios, exatamente quando aqueles nossos irmãos estão sendo influenciados por irmãos menos, né, esclarecidos, então ele traz aquela figura parecida com o demônio, demoníaco, grita alto, muitas vezes faz coisas que prejudica aquela pessoa. Então, que a gente possa, né, através da nossa mediunidade, encaminhar aquele espírito que está influenciando aquela criatura para um local de tratamento, uma clínica, né? Isso tudo no plano espiritual, tá certo? Então, é isso que Jesus está nos colocando aí, né? E dá gratuitamente o que gratuitamente haver recebido. Nós falamos no início do nosso estudo de hoje a questão do dom e da faculdade. Então, nós recebemos essa faculdade gratuita de Deus, tá certo? Por que queremos ter que cobrar alguma coisa de alguém através? Porque não é nossa, tá certo? Nós estamos utilizando disso aí, tá certo? E os espíritos, muitas vezes, nos aconselham até o ponto da gente querer mudar a situação, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, através dos nossos estudos aí, não falar mais de mediunidade mais na frente, né, dessas relações entre o plano físico e o plano espiritual, mas se a gente relembrar agora há pouco, Kardec perguntou aqui como é que nós vamos reconhecer, né, esses espíritos que tentam nos influenciar, que seriam esses demônios aqui, tá certo? Então, no Evangelho nos ensina o seguinte, o fruto só vai dar o fruto que aquela árvore foi plantada. Nós não vamos colher giló de um abacateiro e nem vamos colher alface de um pé de cana, tá certo? Então, é do fruto que se conhece a árvore. Então, se aquele espírito está nos trazendo boas energias, trazendo bons ensinamentos, né? Então a gente deve seguir aquela criatura, certo? Com muitas restrições aí. Vou passar para o Omar aí para ele falar alguma coisa a respeito desse início aí da mediunidade com Jesus. Por favor, Omar. Só o fato de colocar o nome de Jesus
independente do tipo de mediunidade, é evidente que a gente vai estudar ainda essas questões mais estruturais da mediunidade, mas, independente de qualquer coisa, falar em mediunidade com Jesus, a gente está falando em um alinhamento do seu trabalho aos trabalhos do Mestre. É uma mediunidade fundamentada na caridade, em não cobrar, porque se é um dom que veio de graça, a gente deve partilhar com aqueles que precisarem, né? se assim dizer. E como nós vamos ver mais adiante, independente do tipo de mediunidade que você tenha, para um médium ter cada vez mais assistência de bons espíritos, ele tem que se aprimorar. E o aprimoramento passa nas duas áreas que a gente já comentou no decorrer dos nossos estudos, que é nunca deixar de estudar, né, nunca deixar de evoluir intelectualmente, mas principalmente evoluir moralmente. E existe uma outra questão, uma outra colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, que coloca justamente isso. Conhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. Então, se tem uma proposta de trabalhar como intermediário entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, é que tenhamos como referência o Mestre Jesus, que é a mais próxima porção de Deus que nós conhecemos aqui na Terra. Isso aí, Chico. Então, a gente vê que quando Jesus esteve com seus apóstolos, ele os ensinou a realizar essa caridade, tá certo? E ele deixou bem evidenciado como deveria ser feito essa caridade, né? Para não cobrar nada de ninguém. Então, a gente vê que nossos estudos, a mediunidade, ela chega em todos os campos. Chega para os mais ricos, para os mais pobres, chega para aqueles mais desgraçados, mais desamparados. Em todas as situações, nós vamos encontrar esses médiuns, né, com capacidade para ajudar alguém. Então, quando a mediunidade chega para determinada criatura, é porque aquela criatura tem a necessidade de estar, né, trabalhando, nessa caridade, trabalhando com essa mediunidade. Então, Jesus nos ensina que tem que ser gratuito o que recebemos. Então, a gente vê, infelizmente, muitos irmãos cobrando por consultas, né, colocando cartas, tá certo? Porque o que a gente percebe? Se a gente falou na questão da influência dos espíritos, dependendo da nossa conduta, né, então nós vamos estar, né, colado com os espíritos superiores. Se Jesus nos ensina que não devemos cobrar nada de ninguém, quem vai estar ligado àquele médium quando a pessoa começa a cobrar, né, por essa mediunidade, por essa caridade? Certo? Com certeza, neste momento, né, existe a aproximação, existe a influência desses espíritos que ainda não tem uma certa evolução. Certo? Então, é por isso que Jesus nos ensina, né, que devemos orar e vigiar sempre. E para os médios que vêm com essa mediunidade, né, aflorada, né, que necessitam de estar trabalhando, suando a camisa, para que possa auxiliar aos irmãos, imediatamente o primeiro a ser ajudado é o próprio médium, tá certo? E para ele ser um médium de conduta ilibada, ele tem que ter uma certa postura. Né? Como é que o médium vai tipo, dar um esclarecimento para alguém? Como é que o médium vai colocar alguma coisa para alguém se, ao sair daquela comunicação, ele realiza todas aquelas coisas ao contrário? Então, o médium tem que ter uma certa conduta, tá certo? Trabalhar esse íntimo, né, para consigo. Né? Os médiuns atuais, igualmente, receberam de Deus o dom gratuito de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé.
não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são fruto de suas concepções. Então, muitas vezes, aqueles aconselhamentos, né, que, por exemplo, quando vem um espírito superior se manifestar no médio, tá certo? Então, o espírito que vem manifestar-se, ele está utilizando o aparelho mediúnico, né, que nós vimos aqui. O que seria médio? Médio é exatamente aquele espírito, aquele irmão, tá certo? Que faz a conexão entre o plano físico e o plano espiritual, tá certo? Então, ele é como se fosse um telefone. Né? Então, o telefone, como diz o Chico, né? O Chico tem esse dizer, que o telefone toca de lá para cá, tá certo? Então, o médio seria o telefone, quer dizer, o momento de ligação entre os dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Então, naquele momento que há a comunicação, né, dos espíritos superiores, tá certo? Então, quem está se expressando ali é o espírito, não é o médium, tá certo? Ele pode ter interferência na comunicação, tá certo? Muitas vezes a gente conhece como um fenômeno chamado animismo, né, que muitas vezes o próprio médium, né, dá interferência nessas comunicações. Mas, na maioria das vezes, quando é um espírito superior, tá certo? Ele vem trazer a comunicação através daquele médium, e como é que ele vai cobrar uma coisa que não é nem ele que tá se manifestando, é um espírito superior, tá certo? Então, daí a gente tira essa verdade que Jesus nos ensina, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente é receber. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, a partir do momento que o médium cobra a consulta, cobram aquela caridade que está fazendo, está perdendo o fundamento, né, dessa caridade. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, Cheque, é só um complemento que quando a gente se coloca mediunidade com Jesus, né, é evidente que você tem toda uma falange de espíritos que são alinhadas com as ideias do nosso mestre, né, e que deve ser alvo do trabalho dos médios, evidentemente, mas que nós temos espíritos também pseudo-sábios, né, que fundamentam nas ideias do Cristo para tentar ludibriar o grupo, como tem aqui na Terra, né, pessoas que se fazem de cordeiros, né, e na realidade são raposas, né? E a única forma da gente diferenciar é através do que a gente já falou antes, que é estudando caso a caso e vendo o que está sendo apresentado para a gente. É isso aí. Ok, pessoal. Então, nós vimos aí nossa aula de hoje falando sobre a mediunidade e falando sobre médios. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí através do chat, tá certo? Da nossa TV CMA, tá certo? E pode nos pedir aí para comentar, fazer alguma pergunta, algum questionamento. A gente agradece demais a atenção de todos nessa noite maravilhosa de estudos, tá certo? E que vocês possam estar conosco novamente, né, na próxima terça-feira para estudar mais um tema do Evangelho. Muito obrigado a todos e vamos agora, então, fazer uma prece de encerramento para que Deus possa abençoar a nossa noite. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo e que possamos, Senhor, continuar trabalhando e estudando na tua Senhora bendita. E que possamos nos sentirmos cada vez mais fortalecidos, Senhor, para que diante das nossas provas, diante das nossas dificuldades, possamos ver a tua figura, os teus ensinamentos em nossas vidas. Que possamos estar cada vez mais próximos aos nossos anjos guardiões, aos nossos anjos familiares. E neste momento de tanto sofrimento, de tanta doença, de tanto desequilíbrio, Senhor,
que possamos estar firmes no propósito de auxiliar e vibrar a favor do bem, a favor do amor, por toda a nossa comunidade, por toda a nossa cidade, pelo nosso país e pelo nosso planeta. Abençoe, Senhor, todos aqueles irmãos caminhados por Ti, pela espiritualidade superior, que vem nos auxiliar nesse momento de pandemia, que vem auxiliar a todos os dirigentes, os nossos governantes, que eles possam perceber a necessidade da ajuda, dessa dificuldade que todos nós passamos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e que Tu possa ficar conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, irmão, uma boa noite e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Boa noite.